Olha, no Brasil sempre existiu um público fã de western, especialmente aqueles que gostam de consumir techs. Mas acontece que dos últimos anos pra cá, várias editoras vêm trazendo novidades nesse subgênero aí das histórias em quadrinhos e trazendo muitas histórias europeias, produzidas na Europa, em especial na França. Eu quero apresentar pra você hoje um quadrinho que seguramente vai entrar na sua lista de top 10 do ano aí, vai brigar na lista de top 10 do ano, que é este álbum maravilhoso aqui, ó. Esse álbum fininho, mas incrível, do Félix e do Gastini, né? Roteiros aqui do Félix, deixa eu ver o nome completo dele aqui, é o roteiro do Jérôme Félix e com a arte do Paul Gastini, ou Gastinet, não sei como pronuncia, O Último Homem, quadrinho lançado pela QS Comics. Cara, que material excepcional, material aclamadíssimo na Europa, você vai saber todos os detalhes agora. Bom, a grande vantagem desse tipo de trabalho aqui é que você não precisa ter lido nada antes, depois, não precisa de cronologia, uma vez que a história é fechada. É um álbum, uma graphic novel, que tem começo, meio e fim, somente neste volume aqui, tá? A gente tem aqui a parte de trás do material, você vê que é bem simples, eu não vou nem ler aqui com você, porque eu já vou explicar os detalhes dessa história. Claro que eu vou te trazer uma ideia geral, uma vez que isso aqui trata-se de um western que tem um elemento de investigação. Investigação não, mistério. Investigação não, mistério. Ele tem um mistério estabelecido que vai fazer com que a história se desenrole a partir ali, metade do segundo ato, digamos assim, o momento que a história vai realmente se desenrolar com este mistério e vai atingir o seu ápice, um fim bastante apoteótico para esse trabalho aqui. Vou mostrar alguns detalhes da arte, que é inacreditável essa arte, cara. Que arte linda, que arte linda. Vou mostrar aqui para você, então, alguns extras aqui desse trabalho. Olha essa arte, cara. Olha que arte espetacular. Alguns estudos aqui dos personagens. A gente vai ter 3 personagens aqui muito importantes, que eu já vou mostrar para você. Aqui as artes estão em preto e branco, mas você vai ver que no material aí, no miolo, a arte é colorida e muito bem colorida. Você tem o Kirby, você tem o Bennett, que é esse garoto aqui, e você tem o Russell. A história vai girar muito em torno dessas 3 figuras aqui. O Russell fazendo a barba aqui. Esse camarada que está sentado aqui é um velhão. E esse quadrinho vai mostrar sobre o quê? Olha, cara, olha que pin-up incrível, cara, que imagem sensacional. Mais um pouquinho aqui. Esse trabalho vai nos mostrar um camarada aí, no caso o Russell, que é um cara mais velho, né? Ele tem como parceiro aí também de trabalho o Kirby, e ele é um cowboy. Ele é um cara que atravessa o território americano, né, com gado. Ele precisa levar de um ponto a outro, viagens muito longas, aí chegando a bater 6 meses de viagem. E aí a gente vai ver no começo da história o Russell chegando justamente numa fazenda e a gente vê um garoto tentando acordar a sua mãe. Esse garoto é propriamente o Bennett. Ele tá tentando acordar a sua mãe ali para trabalhar e tal, e a mãe não acorda. E aí a gente já entende a situação toda aqui, né? Na verdade, esta mulher faleceu. Você vê que isso está bem no início da história aqui, né? Tem essa pegada quase como se fosse uma série televisiva. Acho que esse aqui tem muito cara de um episódio de uma série, mais do que de um filme, por exemplo. Mas você vai ver aqui então que esse garoto, ele claramente apresenta algumas dificuldades cognitivas, né? Ele tem essa situação e uma vez que essa criança tá vivendo sozinha ali, tá tentando acordar a mãe dele sem entender exatamente o que aconteceu, o Russell acaba, digamos assim, adotando esta criança. E aí a gente vai ver, né, o Russell encaminhando ali o gado, atravessando o território. A gente vai acompanhar algumas situações aqui que estão acontecendo nesta viagem e a gente vai entendendo. O quadrinho faz isso com muita naturalidade, sem ficar explicando detalhes para você. Aliás, a própria situação do Bennett é mostrada de uma forma muito natural. Você percebe isso ao longo da história e isso vai ser uma característica bastante marcante desse trabalho. Em momento algum ele fica te explicando o que está acontecendo. Ele vai narrando a história, você vai apreciando essa história e você vai se tornando participante dela à medida que você vai compreendendo o desenrolar dos eventos, sem a necessidade de diálogos expositivos ou excessos de recordatórios, coisas do gênero, tá? Nem sequer aqui você tem balões de pensamento, por exemplo, ou recordatórios que manifestam o pensamento dos personagens. Você vai conseguindo entender à medida que a trama se desenrola. E o que a gente vai ver aqui é justamente
esse momento em que Russell começa a perceber que o mundo está mudando. Porque existe uma situação de estações ferroviárias sendo instaladas em várias cidades, existe toda uma questão importante aí de como estas empresas que estão trabalhando juntamente ao governo, as empresas que têm a concessão para instalar essas estações, precisam fazer uma seleção muito criteriosa das cidades onde essas estações serão criadas, não é? E para aquela população, a população daqueles pequenos vilarejos, aquelas cidades minúsculas, né, de um período aí do final ali do Velho Oeste e tal, você percebe que existe ali toda uma visão dessas ferrovias como sendo realmente o símbolo do progresso. Acredita-se que aquilo vai fomentar o comércio, acredita-se que aquilo vai trazer mudanças em relação às vendas, em relação ao crescimento destas cidades. Então você vê esse homem, Russell, já mais velho, né, numa situação em que a atividade da vida dele está praticamente no fim, e aí a gente vai ver o momento em que ele faz, né, então, essa despedida, praticamente, vamos dizer assim, da sua atividade profissional. E nesse ponto da história, a gente vai ter, então, um mistério se desenrolando. Eu não vou te falar, porque senão vai realmente atrapalhar a sua surpresa, mas é um mistério que pega você pelo pé e começa a se desenrolar, e a coisa vai virando cada vez mais uma crescente de drama e uma crescente, por que não dizer, de vingança. Esse quadrinho vai trazer uma situação aqui de uma tentativa de vingança, uma tentativa de reparação, né? Quando eventos que acontecem nessa cidade vão envolver aí tanto a figura do Bennett, do Russell, né? Assim como também a figura do Kirby também, né? E assim como também vai envolver vários membros desta cidade onde eles estiveram ali, uma parada, né? E a história, ela tem uma pegada dramática bastante forte, bastante intensa, com um final com um nível de ação muito bom e que as ações destes personagens se justificam. Eu estou evitando te mostrar as páginas mais adiantadas aqui do trabalho, justamente porque eu não quero estragar sob nenhuma hipótese a tua surpresa, mas acredite, esse trabalho aqui é fantástico, é um quadrinho aí, pouco mais de 70 páginas, você lê rapidamente essa história, ela é um tipo de história que pega você pelo pé, que é aquele tipo de história que você termina de ler e fica pensando nela, os enquadramentos são ótimos, o trabalho de detalhes aí produzidos nos cenários, né? Isso é muito importante quando se trata de western, é muito utilizado, esses grandes painéis, não é? Esses closes gerais, essas tomadas gerais de câmera, vamos dizer assim, é bastante usada em determinados momentos, mas também há muito essa aproximação também, bem em primeiro plano, em primeiríssimo plano, um foco bem estabelecido ali na feição dos personagens, que vai revelando pra gente os dramas que envolvem aqui, digamos assim, 3 cowboys, vamos colocar o Bennett aí também como um cowboy, então você tem 3 cowboys aqui, uma cidade que está tentando se tornar receptiva, apta, né, a ser escolhida como um local da criação de uma estação, e os seus moradores. Então é um quadrinho que tem mistério, tem um elemento dramático, esse elemento dramático é muito condizente com o plano de fundo criado ali com relação ao tempo que essas pessoas estão vivendo, essa transição para um mundo cheio de máquinas, um mundo em que os cowboys estão ficando obsoletos, e ele é bastante condizente também com os sentimentos e ambições dos personagens envolvidos na trama. Quadrinho com uma arte espetacular, uma história que vai bem direto ao ponto, mas não deixando de desenvolver uma parte mais emocional dos personagens, em especial o nosso protagonista aqui, que é o Russell, não é? E que entrega um final muito convincente, muito bom. É aquele quadrinho que fecha redondíssimo. Não redondo, não redondinho, redondíssimo. Ótimo final para essa história. Excelente quadrinho lançado pela QS Comics. O link está na descrição para você adquirir e no comentário fixado. Recomendo fortemente. Pode apostar, isso aqui vai estar no top 10 de muita gente de 2024. Um dos melhores quadrinhos que eu li esse ano, com certeza. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.